Então, na eletrização por atrito, desequilibra. No por contato, equilibra. Qual é o terceiro processo que eu falei para vocês? A terceira forma de eletrização é chamada eletrização por indução. Deixa eu mostrar esse aparelho aqui, que ele é importante. Ele é o eletroscópio. O eletroscópio é um aparelho muito cobrado em algumas provas de vestibulares, porque ele é um aparelho que ilustra a eletrização, tá? Ele funciona assim, ó. Eu tenho aqui um cabeçote metálico e um corpo metálico aqui. E a ele é preso uma haste que pode se movimentar, presa aqui através de um eixo, que pode girar para um lado ou para o outro. Ali naquela ponta da minha animação, eu coloquei um corpo eletrizado positivamente. Repara o que acontece ali, ó, quando eu coloco ele em contato com o meu sistema aqui, ó. Ao tocar ele aqui, o que acontece com os elétrons que estavam aqui? Migraram para cá, certo? Ao migrar para esse corpo, ele ficou menos positivo, certo? Só que os elétrons saindo daqui, o que aconteceu com o meu eletroscópio que estava neutro? Também ficou positivo. Então, como esse lado ficou positivo e esse lado aqui também ficou positivo, o que eles fazem entre si? Então, o contato do corpo carregado com o eletroscópio mostra que o corpo estava carregado, porque o eletroscópio vai girar, indicando que uma barra e outra ficou eletrizado também com carga de mesmo sinal. Ok? Naquela experiência que eu falei para vocês, de passar o pente no cabelo, que é a eletrização por atrito, o que acontece com a garota de cabelo comprido quando passa muito pente? Esfrega ali o pente no cabelo. Ele não deixa o cabelo armado? Por que o cabelo fica armado? Porque a eletrização por atrito arranca, por exemplo, elétrons, né? Ok? Do cabelo, o pente fica negativo e o cabelo fica positivo. O que cada fio faz um com o outro se eles estão positivos? Ele se repele e o cabelo arma. É que nem aqui. Só que aqui, em vez de ser por atrito, foi por contato. Essa barra fica com carga mesmo sinal que essa e os dois se repelem. Por que eles ficaram positivos? Porque os elétrons que estavam aqui migraram para cá. Senhor, mas por que o elétron migra e não são os prótons? Voltamos à estrutura do átomo, certo? Onde estão os prótons? No núcleo. Onde estão os elétrons? É muito mais fácil mexer nos elétrons do que nos prótons. Então são os elétrons que têm maior mobilidade no átomo, certo? Por isso que são os elétrons que se movem de um corpo para outro, tá? Bom, então se o corpo carregado agora, ele se afastar, as cargas que estavam aqui, ele se distribui para o sistema e o corpo volta a ficar menos inclinado ali. Tá? A haste que havia se movido aumentado bastante, agora volta a ficar um pouco menos inclinado, porque a distribuição de carga ocorre por todo o corpo. Enquanto estava em contato, havia uma forte repulsão. Afastou, o sistema tende a ficar mais estável. Tá? O que aconteceria se eu chegasse aqui e botasse meu dedo na cabeça desse eletroscópio? O que meu dedo poderia fornecer aqui para o eletroscópio? Eu tenho elétrons? Tem ou não tenho? Meu corpo é feito de átomos, então ele tem prótons e elétrons. Se eu tenho elétrons, o que eu posso fornecer para o eletroscópio? Elétrons. E aí o que acontece com o eletroscópio? Ele neutraliza e volta ao estado anterior, certo? Quando ele ainda não estava repelindo ali, tá? Bom, aqui eu tenho um vídeo que pode mostrar o que eu acabei de falar. O caso anterior foi uma animação, né? Tá? Opa, aqui. Olha lá. É assim o funcionamento do eletroscópio. Tá? Então esse corpo está carregado, na hora que ele toca no cabeçote do eletroscópio ali, as cargas elétricas negativas que estavam aqui migram para cá. E aí sobram cargas positivas aqui. O que acontece com essas duas lâminas? Elas se repelem, e então o eletroscópio indica que aquele corpo estava carregado. Ok? Tá? Por isso que ele serve, para indicar que um corpo está eletrizado. Tá? Bom, na eletrização por atrito, vamos ver agora um vídeo que vai ilustrar os dois conceitos. Tanto eletrização por atrito quanto por contato. Tá? Aqui eu tenho um bastão de vidro e aqui um pedaço de seda. Quando eu esfrego um no outro, o que acontece com eles? Um perde elétrons, o outro ganha. Nesse caso, quem perdeu elétrons aqui? O bastão de vidro. Quem ganhou elétrons? O pedaço de seda. Ok? Tá? Bom, agora o que eu faço com esse bastão de vidro? Eu vou tocar nessa bolinha que está neutra, certo? Ao encostar nela, o que vai acontecer? Eletrização por contato. Como é que vai ficar a bolinha? Positivo. Encosta lá, a bolinha fica positiva. Vocês viram que a bolinha no começo ela atraiu e depois repeliu? Por que no começo, quando eu toquei, ela foi atraída e depois repeliu? Porque ela estava neutra, tocou, ficou com carga de mesmo sinal. E o que mesmo sinal faz com o mesmo sinal? Então agora você percebe que ela está eletrizada. Ok? Tá? Continuando, ele repete o processo aqui, pega outra bolinha, repete o processo, de novo. Agora eu tenho duas bolinhas eletrizadas com carga de mesmo sinal.
Como é que eu descubro que elas estão de mesmo sinal agora? Basta aproximar uma da outra, né? Se eu aproximar uma da outra, o que elas vão fazer entre si? Se repelir. Vamos ver se é isso que acontece. Aproxima um do outro, eles se repelem. Um experimento simples que pode ilustrar a mesma coisa, tá? Agora, o que nós esfregamos aqui? Esfregamos um bastão de plástico com um pedaço aqui de lã, certo? Ok? Um pedaço de lã. Nesse caso, são materiais também diferentes. Só que nesse caso, o plástico tem mais tendência a ganhar elétrons e a lã perder elétrons, certo? Então, o plástico foi eletrizado negativamente. A lã, positivamente. Se eu pegar esse bastão de plástico e tocar na bolinha, como é que vai ficar agora? A bolinha também vai ficar negativa. Se eu repetir o processo, faço outra bolinha também ficar negativa. O que acontece se eu aproximar uma da outra agora? Eles se repelem. Isso. Aproximando ali, nós vemos uma repulsão. E agora o que acontece se eu pegar essa bolinha que tocou no bastão de plástico negativo, daquela bolinha que havia tocado no bastão de vidro positivo? Eles vão se atrair. Certo? E agora aproxima aquela bolinha anterior e eles devem se atrair. É assim, através de um experimento simples desse jeito, que a gente pode determinar quem fica positivo e quem fica negativo. Certinho, gente? Por hoje é só.